Então, boa noite a todos. Contamos com o amparo de Jesus e dos bons espíritos para nos inspirar na noite de hoje, para que possamos entender o assunto que nos foi proposto. Nós estamos nos aproximando do Natal e a gente vê muitas casas enfeitadas, as grades, tudo muito linda, as árvores de Natal, com luzinhas, tops. Então, muitos enfeites nas nossas casas, a gente vê aí pela rua. Mas como está a nossa casa mental? Como está o nosso coração? Será que está se iluminando? Temos luz dentro de nossos corações? Então, a reflexão que nós fazemos para todos nós, para esse período de Natal, nós valorizar o lado espiritual, o lado familiar, o lado do entendimento, para que tudo ocorra em paz e harmonia entre nós todos. Então, o tema de hoje é amar o próximo como a nós mesmos. E a gente sabe que é um tema que é bastante... parece fácil, mas é difícil, porque nós temos que estar preparados para amar. E a gente vai ver que tem meios de chegar, que Jesus nos ensina caminhos, que um deles é vivenciar o Evangelho através das obras, dos bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras, e se tudo está em nos relacionarmos bem. Então nós vamos seguir o roteiro aqui, que diz que o mestre, que Jesus foi tentado por o doutor da lei, para ver se Jesus concordava com as leis que haviam até aquela época, que eram os 10 mandamentos, né, de Moisés. Então veio o doutor da lei e perguntou para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento, todo o vosso espírito. É o primeiro e o maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Então, aqui já está que Jesus demonstrou que esse mandamento maior que ele coloca aqui substitui todos os outros, porque quem ama não prejudica os outros. Quem ama cumpre todos os outros mandamentos que Moisés trouxe para nós naquela época, né? Então, que é nos amarmos, nos querermos bem, nos auxiliarmos uns aos outros. Então, esse mandamento participa do mandamento maior um sentimento de amor, que é o que muitas vezes a gente se distrai no nosso dia a dia e acaba sendo muito materialista, muito egoísta, entra naquele burburinho do dia a dia, ou segue o que a imprensa, o que a mídia nos diz, que para ser feliz tem que comprar uma casa tal, comprar o carro tal, ir para tal local para ser feliz, para poder ser feliz, né? E a gente sabe que não é bem isso aí tudo é passageiro. É necessário? É. Nós temos que ter as coisas materiais, temos que ter para o nosso conforto, nosso dia a dia, mas temos que ter amor no coração. Então, os 3 relacionamentos são com Deus, com o próximo e para consigo mesmo. Então, ações que favoreçam o seu desenvolvimento. Eu pesquisei assim em vários livros e achei um caminho que é no livro da Joana de Ângeles, que é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, no capítulo Jugo é Leve. Então, uma maneira de nós nos prepararmos tanto para o Natal, ou para estarmos sempre preparados
para nos amarmos, porque para nós poder amar o próximo, nós temos que estar bem, cuidar bem do nosso corpo, da nossa mente. E para isso é preciso estar vigilante, estar bem conectado no dia a dia, no que diz o Evangelho, não é? E para não nos darmos mal, não é? Então Jesus, conhecendo a causalidade que desencadeia as aflições, que são consequências funestas das ações anteriores, infelizes, que a geraram, propõe como recurso melhor para a total libertação do seu contingente perturbador, a conquista da luz interna, superando toda a sombra que campeia nas consequências, nas consciências. Por quê? Porque se nós nos iluminarmos, nós vamos resolver aqui, ele está colocando, a Joana de Ângeles está colocando, que resolve dois problemas. Um, que nós nos melhoramos, né? E outra, que nós não vamos ter consequências daquilo, porque nós somos nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que ocorre em nossas vidas foi de procedimento, de hábitos, na convivências que nós tivemos nesta ou nas outras encarnações. Então hoje nós somos o que somos, resultados de nós mesmos. É o que o Emmanuel nos diz, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então nós vamos atenuar aqueles que poderia se chamar defeitos, mas são resultados, e também não deixar que esses resultados que estão em nós, nas nossas consciências, reflitam e continuem dando problema para nós nos relacionarmos, né? Então, no momento que nós nos iluminamos, vamos nos melhorar com certeza. Essa claridade incompatível, capaz de anular todos os prejuízos e evitar projeções de sofrimento, é o cultivo do amor, sustentado pela oração, que se converte em canal de irrigação da energia que procede de Deus e vitaliza a criatura humana. Aqui ele está colocando, então, duas maneiras. É a amorosidade entre nós, nos tratarmos bem, e também fazermos oração. Que seria, no momento que nós sermos vigilantes, e se não estamos conseguindo ser vigilantes, usar a oração. E o Emmanuel nos diz que a oração é de extrema importância no nosso dia a dia. Inclusive, ao levantar, antes de sair da cama, o ideal é que a gente mentalize tudo que a gente vai fazer no dia e se envolva as pessoas com quem nós vamos encontrar em oração, pensando bem delas e orando por elas. E ele diz que nós, no momento que nós estamos nos preparando, estamos em oração, nós elevamos a nossa vibração. E aí possibilita aos bons espíritos nos auxiliarem. Porque se a gente está elevado, o Emmanuel diz que é como se nós fossemos espelhos, recebendo do sol a luz e projetando nessas pessoas que nós estamos orando. Então que vai clarear, inclusive, vai auxiliar essas pessoas. Então nós estamos sendo auxiliares de Deus para aquela pessoa para quem nós estamos orando. Vocês veem, é muito importante então a oração a qualquer momento. Inclusive a gente não precisa estar dentro de uma igreja ou do centro espírita. Nós podemos orar onde nós estivermos, no carro, em qualquer local, por uma pessoa que passa, nós podemos fazer orações, não é? E nós que temos o conhecimento, é muito importante que nós utilizemos isso, essa grande ferramenta, não é? E nesse mesmo capítulo, a Joana de Ângeles nos diz o seguinte: com esse recurso incompatível,
a docilidade no trato com o semelhante permite que as forças espirituais que promanam das imarcessíveis regiões da plenitude alcancem a intimidade daquele que ora, nele produzindo o milagre da harmonia e da caridade interior permanentes. Então, vocês veem aí o seguinte, ó, possibilita-nos auxiliar. E tem um outro livro da Joana de Ângeles que ela diz o seguinte: quando nós estamos muito envolvidos em praticar o bem, muito interessados e nos preparando e nos dedicando, que é aquilo que Jesus diz, cada um de acordo com as suas obras. Se nós estamos nesse clima todo de trabalho para o bem, durante a noite, enquanto nós descansamos, o nosso corpo descansa, nós somos levados para a espiritualidade e eles, os bons espíritos, nos auxiliam a desenvolver aquelas virtudes que ainda estão latentes em nós. Porque nós somos centelhas divinas, isso a doutrina espírita nos diz, que nós temos grandes capacidades, só que nós temos que desenvolver isso aí, através do amor e da prática do bem. Então vocês vejam só, e aí eles vão tentar tirar aquela poeirinha daquela virtude que está a ponto de iniciar a se desenvolver, eles vão dar um impulso e vão nos ajudar a desenvolver as virtudes ainda latentes. É o que a Joana de Ângeles nos diz. Então isso é muito interessante para nós, né? Procurar quanto mais nos envolver no trabalho no bem e pensando no bem, nós vamos receber mais auxílio. O exercício da aprendizagem no amor inicia-se pelo amor a si mesmo. Então é aquilo que eu estava falando, nós primeiros temos que nos amar. Quem se ama, cuida de si, tanto desse veículo que é um patrimônio que Deus nos deu, cuida dos pensamentos, procura cuidar da higiene, da alimentação, etc, etc, que vocês todos sabem muito bem as maneiras que nós temos de nos cuidar, inclusive, assim, como a gente cuida de um veículo, leva a fazer revisão, fazer manutenção, né? Cuida do combustível que usa. Então, tudo isso nós temos que comparar e cuidar do nosso corpo também. Nós temos que fazer os nossos exames médicos, cuidar, então, de todos os detalhes do nosso corpo, mas também da nossa mente, através de boas leituras, né, bons pensamentos, boas atitudes. E o Hamed nos diz o seguinte: e, consequentemente, pelo amor ao próximo, chegando ao final à plenitude do amor a Deus. Quer dizer, nós não vamos conseguir amar a Deus se não nos amarmos e amarmos o nosso próximo. É o caminho. Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que quiserdes que vos façam. Jesus, né, foi ele que nos colocou, né? Então, amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo, não é? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. E qual é como é a caridade que Jesus entendia? E ele dizia que, conforme Jesus vivia e nos auxiliava, nos ensinava aqui quando ele esteve, a caridade é benevolência para com todos, quer dizer, sermos benevolentes com todas as pessoas que estão à nossa volta. Indulgência para com as imperfeições alheias,
e o perdão das ofensas. Isso é os itens que envolvem a caridade. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. O amor é de essência divina e todos nós e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. A gente pode, todos nós temos, com certeza amamos de um jeito ou de outro. Todos nós temos amor dentro de nós. Só falta, às vezes, a gente se dar conta e desenvolver isso aí, né? Então, os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Mas como a gente pode começar, qual o caminho assim para desenvolver esse amor? Tem vários caminhos. E o roteiro de estudo da doutrina espírita, do EAD, aqui, que a gente estuda aqui na casa, tem um roteiro que é muito interessante. Então ele diz assim, o amor a Deus pressupõe respeitar o mundo e os seres que ele criou. Inclusive na leitura da abertura dos trabalhos ali, dizia que nós temos que nos tratar todos iguais, que realmente a gente somos todos somos filhos do mesmo Pai, todos somos irmãos, e com certeza muitos de vocês têm grandes conhecimentos, todos nós temos grandes conhecimentos, experiências, e inclusive conhecimentos das leis de Deus, e conseguem com certeza grandes resultados numa hora da meditação ou de fazer o bem. Então todos nós podemos nos auxiliar uns aos outros através dos bons pensamentos e de um olhar, da compreensão. Então, é necessário o esforço para entender esse mundo e as leis que o regem. E com certeza nós temos que obedecer, nós estamos num mundo, vivendo num mundo material, nós temos que obedecer todas as leis humanas. Temos que nos relacionar e viver bem dentro desse ambiente, né? Mas também tem as leis de Deus que envolvem todo esse sistema solar, as plantas, as flores, os animais, a água, né? As chuvas, tudo são relacionadas às leis de Deus, né? Então, espécies, animais e vegetais, as sociedades e as leis humanas, tudo se altera e se aperfeiçoa. E o papel de cada homem é colocar esse processo de aprimoramento. Quer dizer, a gente tem que ir evoluindo conforme as leis evoluem, né? Para isso necessita burilar o seu intelecto, buscar o conhecimento. Quanto mais conhecimento nós tivermos, mais escolhas nós vamos poder fazer, que nós chamamos inclusive de ter o livre-arbítrio, poder escolher entre várias alternativas, depois de nós termos o conhecimento, mas sempre analisando e usando a razão, se aquilo convém, se não convém, se é bom, se prejudica os outros. A razão, a análise da razão é de fundamental importância a todo momento, né? Porque nós vivemos em sociedade. Ao crescer em entendimento e compreensão, enche-se de admiração pela grandeza e pela sabedoria divina. A gente nota, quanto mais a gente conhece as leis de Deus, as leis divinas,
a gente se surpreende mais ainda o grande poder, porque Deus criou as suas leis e colocou em nossas mentes, e Ele continua criando. Tudo está na nossa consciência. Basta que, se a gente prejudicar a natureza, a gente fica com a consciência pesada, não é? Com certeza. Então nós temos que nos dar conta da grande importância das leis de Deus a todo momento onde nós estamos. E tudo que nós fazemos pode repercutir no nosso familiar que está ao nosso lado, ou no nosso vizinho, ou em outras pessoas que dependem de nós ou que convivem conosco, indireta ou diretamente. Então nós temos, é ecológico isso aí. Nós temos que cuidar com o que nós fazemos, porque repercute nos outros. O amor ao próximo complementa o amor a Deus. É aquele que nós tínhamos colocado antes. Então, quanto mais eu vou me amar, quanto mais eu me amar, eu cuidar de mim, eu vou querer melhor o próximo. Eu vou conseguir amar o outro. Inclusive, uma das maneiras de amar o próximo, amar os outros, é quando nós chegar numa determinada idade, continuar se cuidando do nosso corpo, que é para depois não dar tanto trabalho àqueles que vão nos cuidar quando nós estivermos mais velhinhos, doentes, não é? Então, eu cuidar desde hoje do corpo, não é, Aminadab? Para depois eu não dar trabalho aos outros, porque eu amo os outros, não quero que os outros tenham trabalho comigo. Tem uma das maneiras, isso aí que eles chamam atenção para a ecologia que nós temos que levar em consideração. Cuidar do corpo, bem da mente, né? Então, as faculdades desenvolvidas pelo estudo e a observação devem ser utilizadas em benefício do semelhante. Aqui cabe a responsabilidade nossa, que entra naquilo que Jesus dizia, cada um de acordo com as suas obras. Então, tudo que eu sei, tudo que eu posso, eu devo ajudar os outros, devo colocar em função dos outros e nos auxiliarmos uns aos outros. Quando nós temos tempo, nós podemos visitar um doente, podemos visitar os idosos num lar ou numa clínica. Quer dizer, ocupar o nosso tempo em auxílio aos outros. O que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo dos bens que Deus nos deu? Porque dos talentos, é a parábola dos talentos. Todos nós temos grandes conhecimentos, nós enxergamos, nós podemos caminhar, andar, temos recursos, podemos ouvir. Então, quanto por cento eu estou colocando desses talentos em função dos outros, auxiliando os outros? Já iniciar dentro de casa, como é que nós estamos nos dividindo nas tarefas, né? Cabe uma reflexão. Nós sermos solidários, sermos fraternos, já dentro da família, porque a família é a primeira célula. Quanto mais a nossa família estiver bem, melhor vai estar a sociedade à nossa volta. Se nós conseguirmos ter uma família estruturada, com respeito, consideração, trabalho mútuo, auxílio uns aos outros, isso vai se refletir na sociedade. Porque não adianta nós querer que o presidente da República, o governador, os deputados sejam boas pessoas, e nós não estivermos fazendo a nossa parte, né? Então, desenvolvendo e praticando o amor. Para bem cumprir o mandamento do amor, procuremos desenvolver a nossa inteligência. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos e mais experiências, mais nós vamos poder estar trabalhando
em função de nós mesmos e dos outros. Tudo vai depender de nós ocuparmos bem o nosso tempo. E nós temos, com certeza, nós temos tempos, temos condições. E às vezes a gente fica meio ocioso, né? O primeiro passo é intensificar o afeto aos que nos são simpáticos. Quer dizer, nós iniciar por aqueles que nos querem bem. Procurar ser simpático com eles. Aí até que é fácil, né? Mas nós temos que fazer isso, porque às vezes as pessoas fazem de tudo para nos tratar bem e a gente é meio frio, né? Então, vamos procurar retribuir carinho, afeto, não é? Uns para com os outros. Depois é dedicar atenção aos que nos são indiferentes. E é impressionante como a gente vê pessoas indiferentes. E o pior de tudo é às vezes que a gente fica indiferente. Às vezes as pessoas, a nossa esposa tá falando uma coisa, um filho, uma pessoa fala uma coisa, tá, tudo bem. A gente fica indiferente e não dá atenção para um assunto às vezes de suma importância. A gente é frio. Então, é procurar trabalhar essa indiferença e verificar por que isso aí, né? Tem um motivo sempre. E a gente não pode dizer, não adianta ser falso, tem que trabalhar isso aí, saber por quê e se melhorar, não é? Em seguida, tolerar os que nos causam aversão. Aqui, é aquele que Jesus dizia que nós devemos amar o inimigo, né? Porque, no fundo, se a gente tem inimigos é porque talvez a gente deu motivo. Ou nesta ou noutra vida, né? Porque nunca uma pessoa só briga. Então, tolerar os que nos causam aversão. E além de tolerar, é não querer mal, é orar por elas. E tem um livro que eu não me lembro qual, mas ele diz o seguinte, que é muito interessante. Nós, no momento que a pessoa está dormindo, uma pessoa que às vezes não está se entendendo bem ali, a gente fazer oração para ela naquele horário, que aí ela recebe. E que se a gente fizer várias vezes oração por ela, vários dias, a pessoa muda. Daqui a pouco terminou aquele clima não muito bom que havia e a aproximação começa a acontecer, né? Por quê? Porque os bons espíritos trabalham isso em nós. Eles estão sempre nos auxiliando a todo momento. Bastou nós queremos fazer o bem, os bons espíritos vêm nos ajudar. O Paulo já dizia, o Paulo de Tarso, que nós estamos sempre acompanhados com uma nuvem de testemunhas. Então nós temos que cuidar para sempre querendo fazer o bem, que nós vamos estar sempre com bons espíritos à nossa volta. Então jamais admitir pensamentos ruins e muito menos ter atitudes negativas para com eles, abstendo-se por palavras ou por atos de tudo aquilo que os possa prejudicar. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, Pensamento e Vida, no capítulo, que é um livro muito bom por sinal, no capítulo Associação, ele coloca ali que o seguinte, que nós temos que cuidar muito aqueles de nós que às vezes se ocupam um pouquinho com a maledicência. Eu não sei se tem alguém aqui que às vezes se ocupa em fazer um comentário, etc e tal, né? Mas no momento que nós nos ocuparmos com a maledicência e ir ao fundo dos defeitos da outra pessoa, dos problemas das outras pessoas, com a maneira crítica, a gente acaba recebendo o mal, criando o mal dentro de nós. Então isso é até bastante preocupante. E é um alerta para todos nós, então, procurar sempre ter bons pensamentos, olhar o lado bom das outras pessoas, porque
todos têm o seu lado bom. E procurar, que nem eu falei, orar por ela, querer bem ela, né? Então, nós nos protegermos, nos iluminando internamente, cuidando de nós mesmos, que é muito, muito importante. E aqui está nesse livro aqui também, do Pensamento e Vida, no capítulo sobre a tolerância. O Emmanuel nos diz o seguinte: vive a tolerância na base de todo o progresso efetivo. Ele compara a tolerância como sendo o óleo lubrificante numa máquina. Se nós conseguirmos ser tolerantes dentro do nosso lar, com nossos familiares, vai evitar de haver atritos. Assim como quando uma máquina, o motor do nosso carro, tem o lubrificante certinho, a quantidade certa, né, e está dentro da validade, não vai ringir, não vai aquecer, não vai dar problema, não vai dar desgastes. E assim é a tolerância entre nós, na nossa família, no trânsito ou no trabalho. Então, se nós sermos tolerantes, a gente vai conseguir perceber, estar atento que a outra pessoa pode estar com problema. Inclusive, Robin Kazarjian, que é uma autora americana que escreveu um livro sobre o perdão, ela coloca o seguinte, que nós temos que dar desconto, estar atento, porque a pessoa que está feliz, ela não fere, ela não agride, ela não faz comentários pesados, ela faz coisas boas. Realmente, quando nós estamos felizes, estamos para cima, nós queremos abraçar, queremos sorrir para os outros, queremos todos bem, né? Então, se uma pessoa nos agride, é porque ela, às vezes, inconscientemente, está pedindo socorro. Está precisando de amparo, de um abraço, de compreensão. Ela pode estar com problema financeiro ou problema de saúde. Inclusive, ela pode estar com problema de saúde e não saber ainda. É inconsciente aquilo ali, né? Ou um familiar doente, ou um familiar, ou a família está passando por problemas financeiros. Por isso que a gente tem que ter muita tolerância com as outras pessoas. E que isso faz parte de nós que temos um pouquinho mais de conhecimento, levar em consideração. A tolerância, porém, não é conceito de superfície, o Emmanuel nos diz. É o reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, transformando a esperança, a paciência e o perdão com o esquecimento de todo o mal. Eu entendo assim que no momento que nós conseguirmos ser tolerantes, que nós conseguimos nos envolver em oração e elevar a nossa vibração, se alguém nos fizer um comentário, que nos dizer alguma coisa que não convém, nós vamos entender e aquilo ali não vai nos afetar. Então não vai precisar de perdão, porque não vai nos magoar, porque nós estamos bem, nós estamos protegidos. Então, cabe a nós estarmos alertas, não é? De procurar ser tolerantes, conforme o Emmanuel nos pede. E ele fala aqui, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com o esquecimento de todo o mal. Quer dizer, nós nem vamos guardar o que o outro disse, não é? Aquilo ali não vai nos afetar. E ele nos diz o seguinte, pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. É aquilo que eu falei dos talentos, não é? De nós, se nós já temos a compreensão, já temos a paz dentro de nós, nós vamos ser um foco de paz por onde nós estivermos. E vai chegar um ponto que nem as
as bem-aventuranças, que uma delas é nós estarmos em paz. E depois de mais 2 bem-aventuranças, vem nós sermos pacificadores, né? E podermos, através das nossas palavras, ou até só do olhar, já transmitir paz aos outros. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, o completo esquecimento de todo o mal com serviço incessante no bem, quer dizer, procurar fazer o bem. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Então aqui todos nós já sabemos, só que a gente não se dá conta no dia a dia aí, que aqui, no momento que nós nos envolvermos com o mal, o primeiro prejudicado vai ser nós. Nós vamos estar nos prejudicando primeiro do que o outro. Porque o outro pode estar bem e o que nós estiver pensando, ou desejando, ou falar para ele, nem vai afetar ele, né? Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Então aquilo é o primeiro prejudicado, e de repente ele vai ser o único prejudicado. Tolerar é refletir o entendimento fraterno, e o perdão será sempre profilaxia segura, quer dizer, remédio seguro ou receita segura, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. E com certeza, no momento que nós estiver envolvido no bem, nós vamos estar protegidos. Aqui fala em segurança, não é? O Emmanuel que está falando. E nós, quanto mais tivermos envolvidos no bem, mais... Porque Deus, ele não vem aqui para ir lá visitar um doente, lá tratar de uma pessoa. Não, eu vou ajudar alguém que seja necessitado. Ele precisa de nós. Então, Deus atende as criaturas através das outras criaturas. Então, por isso que é muito importante nós estarmos conscientes disso e sermos essas criaturas que consigamos auxiliar os outros. Se depois severos para convosco, indulgentes para com os outros. Quer dizer que nós primeiros temos que analisar nós primeiro. E ser indulgentes para com os outros. Nós ser severos, procurar nos melhorar, né? Sede indulgentes, meus irmãos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. E realmente uma pessoa que é bastante rigorosa, ou que é muito exigente, a gente procura até ficar meio afastado, se conter com ela, né? Emmanuel, Pensamento e Vida, capítulo Associação, também que eu coloquei, né? Pensando, conversando ou trabalhando a força de nossas ideias, palavras e atos, alcança de momento um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Aqui ele está dizendo o seguinte, que tudo está interligado. No momento que nós pensamos no bem, nós vamos nos conectar com todas as pessoas que estão pensando no bem. Isso é ciência, não é religião, isso é científico. E, então, quanto mais nos desenvolvermos no bem, melhor nós vamos conseguir melhorar a nossa sociedade, melhorar a cidade, melhorar o nosso estado, o nosso país. Tudo depende de nós nos envolver e pensar no bem, ter fé e a certeza que tudo vai melhorar, né? Então ele fala em potencial esse que tende a aumentar
indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. E o resultado, nós vamos estar melhor, não é? Então, se eu pensar bem de uma pessoa, ela pode estar lá no outro lado do planeta, lá no outro país. Se eu desejar o bem dela, ela vai sentir isso aí. Isso é ciência, né? Emmanuel, Pensamento e Vida, também no capítulo Associação. Estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança os nossos problemas de companhia. Aqui ele está dizendo várias coisas, que é aquilo que Jesus dizia, que nem eu comentei, cada um de acordo com as suas obras. Quer dizer, ocupar bem o nosso tempo, buscando ajudar, aprender, servir, desculpar, amar. E aqui tem uma informação muito importante, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz. Quem são os cultivadores da luz? Os bons espíritos, os benfeitores espirituais. Aí eles vão conseguir nos acessar e nos auxiliar. Outro detalhe importante que ele fala aqui, que assim resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Aí nós vamos estar em boa companhia. Nós estamos escolhendo as nossas companhias. Com quem nós queremos andar, com quem nós vamos querer estar no dia a dia, por aí afora. E nós estando bem acompanhados com os espíritos superiores, nós vamos estar em segurança. E eles querem com certeza o nosso bem e o bem de todos os que estão à nossa volta. Então, para cumprir o preceito ensinado por Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, devemos não só respeitar as leis humanas, cumprindo as nossas obrigações com a família, as instituições e a sociedade, como observar os preceitos divinos de amor e caridade, que nos possibilita o progresso moral e espiritual. É aquilo que dizia, dai a César o que é de César. Então eu tenho que cumprir as leis aqui, que nem eu comentei, eu tenho as minhas responsabilidades, meus deveres, mas eu tenho que estar atento para buscar coisas que me auxiliam no reino de Deus, né? Que nem nós falamos, que é a caridade, o amor ao próximo. E o amor ao próximo, qual o limite da sua aplicação? Eu devo amar só os que estão dentro da família? É uma pergunta que muitas doutrinas seguem. Não, mas eu vejo lá da minha família ou da minha religião e pronto, né? Não, nós temos que, além da família, da religião, a sociedade inteira. Então, o Emmanuel vai nos dizer o seguinte, que a humanidade inteira, nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. Então, quando Jesus estava lá num determinado local, vieram os seus irmãos e Maria veio ali e alguém veio dizer, olha, está aí a tua mãe, os teus irmãos e as tuas irmãs, né? E o Jesus perguntou assim, Jesus aproveitou, porque Jesus aproveitava tudo para dar um ensinamento. Eles, mas quem são meus irmãos? Quem é a minha mãe? E eles que o meu irmão e a minha mãe é quem faz a vontade de Deus. Então é o nosso próximo, que nós devemos estar, que todos são nossos familiares, nós devemos tratar, né? E o egoísmo, que é um dos maiores problemas que todos nós sabemos, que é a chaga da humanidade, não é? Que impede o progresso moral da Terra, né?
é o maior obstáculo da felicidade dos homens. Então nós temos que procurar, e muitos de nós não somos egoístas por maldade, mas egoísta por insegurança do que pode acontecer. A gente procura guardar as coisas, procura conservar para si e não repartir, não ajudar. Então nós temos que confiar que Deus está sempre nos auxiliando e que nós precisamos nos auxiliar uns aos outros. Então que cada um, portanto, empregue todo o esforço, todos os esforços ao combatê-lo em si mesmo. Certo que esse monstro devorador de todas as consciências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Isso é o que o Emmanuel nos diz. Então que nós temos que nos dar conta do egoísmo e combatê-lo em nós mesmos aos poucos, né? E para encerrar, no Provérbios de Salomão, ele já dizia que o ódio excita contendas. Quer dizer, a discussão, as brigas, os desentendimentos, né? Tudo afeta o nosso relacionamento. E nós devemos estar atentos, então, agora, principalmente nessa época de Natal, de procurar abrir nossos corações para os outros, nos amarmos e amarmos uns aos outros, dar atenção, carinho e afeto. E esse provérbio de Salomão, então, diz que, mas o amor cobre todos os pecados. Quer dizer que se nós nos amarmos, conseguir desenvolver isso em nós é muito bom, não é? Então, em Pedro, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: acima de tudo cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então isso aí é um conforto para nós, que nós devemos procurar ter afeto uns com os outros, dar mais atenção, ouvir, olhar com mais carinho, mas procurar compreender e nos entender bem. Então, agradeço a oportunidade, porque a gente, quando recebe um tema desses, a gente sempre acaba tendo que estudar mais, nos preparar, e isso envolve mais responsabilidade para nós também fazermos a nossa parte dentro da nossa família. Então, muito obrigado pela atenção e uma boa noite.